Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos estudos históricos. Nós já gravamos um vídeo mostrando a linha do tempo do período do Antigo Testamento. Nós já gravamos um vídeo falando a respeito da linha do tempo do período interbíblico sob a perspectiva do mundo de uma forma geral. E hoje nós falaremos aqui da linha do tempo também do período intertestamentário, porém sob o ponto de vista do povo hebreu, do povo judeu, do povo que vivia ali na região da Palestina. No próximo vídeo, se Deus quiser, falaremos a respeito da linha do tempo do período do Novo Testamento. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos primeiro fazer uma breve recapitulação e entraremos aí na linha do tempo do período intertestamentário, que é aquele período entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Então vamos ver o que estava acontecendo em Israel nesse período. A recapitulação que eu faço é a seguinte. Aqui você pode ver aí o reino dividido. Você tem o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul. Em 722 a.C., o Império Assírio destrói a Samaria, que era a capital do reino do norte, capital do reino de Israel, e assim praticamente acaba com o reino do norte, o reino de Israel. No ano 586 a.C. é a vez da Babilônia destruir Jerusalém, que era a capital do reino do sul, ou seja, o reino de Judá, e levar o povo cativo para o exílio babilônico. Então você tem em 722 Israel caindo, em 586 você tem Judá caindo e o povo indo para o exílio. No ano 539, aí é a vez da Babilônia cair, eles caem para o Império Medo-Persa. No ano 537 a.C., Deus levanta Zorobabel, que é o primeiro a levar uma turma do exílio babilônico, agora dominado pelos persas, de volta para a região de Judá, Jerusalém. Em 458, nós temos aí a segunda turma saindo do exílio, indo em direção a Jerusalém, liderados por Esdras. Em 444 nós temos Neemias e nós temos do ano 432 ao ano 425 Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. De 538 a 458 a.C., nós temos no livro de Esdras os eventos ali relatados, como a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pela Babilônia. Do ano 445 a 425 a.C., nós temos os eventos de Neemias, retratado neste livro de Neemias, como a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Contemporâneo a eles, nós temos os profetas Ageu e Zacarias. Nesse período de silêncio entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, período em que Deus não falou por meio de profetas, onde nós temos, terminando o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, onde ele faz uma profecia anunciando a vinda de João Batista, que depois nós temos ele vindo lá já no Novo Testamento. Então, lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, assim vai dizer a palavra de Deus: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois nós podemos comparar com o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17, quando o anjo vai dizer assim para Zacarias, o pai de João Batista: E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então nós vemos o Antigo Testamento terminando com a profecia sobre a vinda de João Batista e o início lá do Novo Testamento já com a figura de João Batista que estava quase nascendo. É interessante a gente observar que o povo hebreu só começou a falar aramaico depois que eles foram para o exílio babilônico. Se você conseguir abrir sua Bíblia em Isaías, você vai ver que lá no capítulo 36, versículo 11, nós temos a seguinte passagem: Então disseram Eliaquim, Sebiná e Joá a Rabsaque: Pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Esse pessoal que estava lá era da Babilônia, e aí alguns líderes judeus pediram para que eles falassem em aramaico para que o povo não entendesse. Mas não foi isso que aconteceu. Eles gritaram as ameaças contra o povo de Jerusalém em judaico mesmo, em
hebraico. Então, quando o povo foi exilado na Babilônia, eles aprenderam a falar aramaico. Inclusive, alguns trechos do livro de Daniel foram escritos em aramaico. É importante a gente dizer isso porque quando o povo hebreu voltou do exílio, eles já chegaram na terra de Jerusalém falando aramaico. E é interessante a gente observar também que quando eles voltaram para a terra deles, já começaram a criar sinagogas, porque no período em que eles ficaram no exílio, ali não tinha o templo, óbvio, o templo de Jerusalém, que era o ponto central do culto e de louvor e adoração do povo hebreu. Então, já no exílio, eles começaram já a montar sinagogas e quando voltou para a Terra Prometida, eles continuaram nesse padrão. Então, nós temos relatos bíblicos de diversas sinagogas espalhadas tanto na região da Palestina como na diáspora, ou seja, onde os judeus estavam espalhados pelo mundo. Por exemplo, em Nazaré, nós temos lá em Mateus 13:54, dizendo que Jesus ensinava-os na sinagoga. Em Cafarnaum, Mateus 12:9 vai dizer que, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, em Cafarnaum. Jerusalém e todas as partes da diáspora, nós temos em Atos 6:9, dizendo assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Em Atos 9:2, nós vemos sinagoga em Damasco. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Em Salamina, em Atos 13:5, nós vamos ter o relato de: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E por fim, nós temos aqui em Atos 13:14, Antioquia da Pisídia, que já era na região da Ásia Menor, onde hoje nós temos a Turquia. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então você percebe aí como que estavam cheios de sinagogas, que era o local de culto e adoração do povo hebreu. Eles liam as escrituras, eles tinham louvores, eles tinham os dízimos e ofertas, dentre outras coisas. Aqui no mapa você vê uma coisa muito importante. Lembre-se que Alexandre o Grande saiu dominando tudo e cedo ele morreu e foi dividido o seu reino entre seus 4 generais. Os mais importantes ficaram com essas regiões aí, que são os Ptolomeus, na região ali do Egito, e os Seleucidas, que ficaram ali na região da Síria, e aquela bela parte de terra ali em amarelo. Esses reinos se expandiram e se fortaleceram até que eles dominaram os outros reinos também, que era o da Macedônia e o da Trácia e Ásia Menor. Esses 2 reinos você pode ver ali no mapa, um de verde, Macedônia, e a Trácia e a Ásia Menor, aquele laranja ali. Então você percebe que Israel estava bem no meio ali, ó, da divisão entre os 2 reinos. Olha ali onde fica Jerusalém. E isso causou muito problema para o povo hebreu que estava vivendo ali, recém-chegado do exílio babilônico. Então os Ptolomeus, aqueles ali de azul, eles vão dominar a região da Palestina entre os anos 323 a 198. E já em 198 a 166 a.C. é a vez dos Seleucidas dominarem aquela região da Palestina onde estava o povo hebreu. Então aí no mapa você pode reparar ali a região da Judéia ali, ó, de Jerusalém, onde ficava bem na divisão entre os 2 reinos. Um dado interessante é que ali no fim do século III, mais ou menos entre os anos 250 a 150 a.C., surgiu a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, que é conhecida essa tradução como Septuaginta, que é a tradução dos 70. Ela aconteceu em Alexandria, que era uma cidade importantíssima da região do Egito. Aquela colônia judaica que vivia ali na região da Alexandria, ela foi muito influenciada pelas culturas pagãs que tinham ali em volta. E isso é interessante a gente observar porque influenciou na interpretação que eles davam para as escrituras. Você pode perceber que Filo de Alexandria, que é daquela região, óbvio, ele interpretava muitas passagens alegoricamente, ou seja, dando significados que não estão no texto, que não eram a intenção original do autor bíblico. Então ele dava significado dos mais absurdos que você possa imaginar. E essa influência pagã ali também contribuiu para que fossem traduzidos livros apócrifos, que eram muito escritos ali no período intertestamentário, dizendo a respeito do fim do mundo, da origem do universo, sobre coisas relacionadas a anjo e outras coisas assim, que nem os judeus daquela época e nem os cristãos posteriormente reconheciam esses livros como inspirados, mas esses livros eles eram utilizados como
estudos. Você pode ver em algumas passagens bíblicas alguns autores citando livros apócrifos, como foi o caso de Judas, que citou Enoque. Esses livros apócrifos no futuro acabaram sendo reconhecidos pela Igreja Católica Romana como sendo inspirados também, alguns deles, né, os 7 livros a mais que eles têm no Antigo Testamento da Bíblia deles. Um dos 4 generais de Alexandre o Grande, chamado Seleuco, ele governou do oeste da Ásia Menor à Babilônia, e a capital do seu império era Antioquia, cidade importantíssima posteriormente para a disseminação do Evangelho de Cristo. Em 198 a.C., o governador Seleucida Antíoco III, ele consegue dominar o território palestino, conseguiu expulsar os Ptolomeus que estavam ali e dominou aquela região. No ano 175 a.C., Antíoco III ele é substituído por Antíoco IV, também conhecido como Epifânio, que significa Deus manifesto. Ele, se sentindo ameaçado pelo Império Romano, que estava ascendendo muito e muito rápido, e no esforço de fortalecer e unir o seu império, ele intensificou o processo de helenização ali na região da Palestina, aquele processo que começou com Alexandre o Grande, que visava disseminar a cultura e a língua grega entre os povos que eles invadiam. Nesse momento que há uma expansão e uma intensificação no processo de helenização ali na região da Palestina, alguns judeus eles aceitaram bem essa nova cultura que estava vindo, porém alguns não. Alguns resistiram a esse processo de helenização. E por isso houve uma intensa perseguição religiosa nesse período. Bíblias foram queimadas, a observação do sábado foi proibida, a circuncisão foi banida e os que não obedeciam a essas novas medidas foram condenados à morte. A situação estava tão complicada que no ano 167 a.C., Antíoco IV Epifânio acabou profanando o templo de uma maneira que você jamais imaginaria. Ele colocou a estátua de Zeus no templo de Jerusalém e ele sacrificou porcos no templo de Jerusalém. Você imagina como era para o povo judeu ver aquela cena. Eles que consideravam o porco imundo desde lá de tempos muito remotos. Muitos interpretam essa situação como sendo a concretização da profecia ou de algumas profecias feitas por Daniel. Por exemplo, lá em Daniel 9:27 vai dizer o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E por fim, Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Lembrando que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 530 a.C. Pouco tempo depois dessa profanação ao templo e de toda aquela situação que estava ocorrendo ali na região da Palestina, houve uma revolta que ficou muito famosa, que é a revolta dos Macabeus. Essa revolta ela foi liderada por Judas Macabeus, que era o terceiro filho de um sacerdote chamado Matatias. Esses relatos da revolta dos Macabeus podem ser encontrados nos livros de Macabeus, principalmente o primeiro e o segundo. Livros esses que compõem a Bíblia Católica Romana. A estratégia de guerra dos Macabeus, tendo em vista que eles eram um grupo menor, era por meio de guerrilhas pontuais. Então eles atacavam um determinado ponto e se escondiam. E assim eles conseguiram, por incrível que pareça, graças à providência divina, prevalecer sobre os Seleucidas. E eles acabaram obtendo uma certa liberdade ali na região da Palestina. Os descendentes da família dos Macabeus receberam o nome de Asmoneus, e eles dominaram a região da Palestina entre os anos 166 a 62 a.C. Com a vitória dos Macabeus no ano 164 a.C., eles
deram início a uma festa chamada Festa de Dedicação, porque eles rededicaram o templo que havia sido profanado por Antíoco IV. Até hoje, entre os judeus, essa festa ela é comemorada, ela recebe o nome de Hanukkah e também é chamada de Festa das Luzes. É interessante que essa festa da dedicação foi uma festa em que Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Vejam lá João 10, 22 a 27, que diz assim, que na época celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. É aquela passagem bonita que Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Depois da morte de Judas Macabeus, os seus irmãos continuaram a batalha. Seus irmãos Jonatas e Simão continuaram a batalha até o ano de 142 a.C. Nesse período que a Judéia se tornou independente e a dinastia dos Asmoneus foi estabelecida. Esse nome Asmoneu, ele é vindo de Asmon, que era um descendente dos Macabeus. Embora não fosse da linhagem de Zadok, que era considerada a linhagem que deveria ser a linhagem de onde viriam os sumos sacerdotes, Jonatas Macabeus assumiu como o sumo sacerdote. Alguns historiadores dizem que esse fato foi o fato principal para fazer com que alguns judeus mais ortodoxos se lançassem para o deserto, para a região ali do Mar Morto, e fundassem a comunidade de Qumran. Esse pessoal recebeu o nome de essênios, e esse pessoal foi responsável por preservar a maioria dos manuscritos da Bíblia Antiga. Manuscritos esses que foram encontrados no ano de 1947 da nossa era, muito bem preservados, principalmente o livro de Isaías, que estava muito bem preservado. Essa imagem é do sítio arqueológico atual da comunidade de Qumran. Naquela caverna ali onde você vê aquele buraquinho, foi onde encontraram muitos dos manuscritos preservados até hoje. Essa é uma cópia do rolo de Isaías, que foi muito bem preservada pelos essênios. Os governadores asmoneus, descendentes dos macabeus, eles dominaram o sacerdócio e progressivamente eles foram adotando o estilo de vida grego. Em geral, eles recebiam o apoio dos saduceus, que era um grupo aristocrático que procurava manter a estabilidade política da região da Palestina. Esse grupo reconhecia apenas a autoridade do Pentateuco e os outros livros da Bíblia, aqueles que eles consideravam ainda, eles davam um valor um pouco mais baixo. Esse grupo também não acreditava na ressurreição, como nós podemos ver em alguns textos bíblicos. Um dos exemplos está em Atos 23, 6 a 8, que diz: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. E lá no final você vê: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Outro grupo que surgiu naquela época, nós podemos citar aqui os fariseus, talvez seja o grupo mais famoso. Os fariseus, eles podem ter surgido na época de João Hircano I, que governou de 134 a 104 a.C. João Hircano I era o filho mais novo de Simão Macabeu e neto do sacerdote Matatias. Os fariseus podem ser chamados de partido de oposição, porque eles eram totalmente contra a helenização. Eles formaram uma tradição oral extensiva, tentando regulamentar cada área, cada pedacinho da conduta dos judeus, e eles buscavam preservar as regras do judaísmo. Paulo era um fariseu antes de ser convertido. O problema é que eles adulteraram vários princípios bíblicos. Naqueles locais onde a Bíblia não falava nada, eles vinham com uma interpretação ali. E isso foi um problema. Eles distorceram diversos ensinos bíblicos. E quando Jesus chegou, ele tentou desfazer essas interpretações equivocadas deles. Essas interpretações deles ajudaram a nutrir um sentimento no povo de que eles poderiam, por si só, por meio das suas obras, agradar a Deus. Nesse período intertestamentário surgiram diversos partidos e seitas religiosas. Dentre elas, as principais são os fariseus,
que era um grupo menor que os saduceus, mas tinham muita influência no povo. Ao pensar em fariseu, pense em sinônimo de hipocrisia, porque eles falavam umas coisas e praticavam outras. Eles eram ligados à classe média, aos artesãos, à classe mais povo, vamos dizer assim. Já os saduceus eram uma classe mais sacerdotal. Eles eram ligados a homens ricos, aristocratas, não influenciavam muito o povo. Ao pensar neles, pense em mundanismo, porque eles queriam uma estabilidade política e para isso eles faziam um acordo com a cultura helênica e para eles não tinha problema nenhum nisso. Temos também os essênios, que nós já citamos. Eles buscavam uma vida de acordo com a lei. Ao pensar neles, pense em isolacionismo. Por quê? Porque eles não concordavam com o que estava acontecendo na região da Palestina e resolveram partir para o deserto. O problema disso é que eles achavam que eles eram um grupo escolhido. Eles achavam que apenas eles, eram o grupo eleito de Deus. E ali nós temos diversas interpretações equivocadas que eles faziam das Escrituras, sempre se colocando como o alvo das Escrituras. Também nós temos os herodianos, que eram judeus que acreditavam numa aliança com Herodes. Criam que Herodes, o Grande, ele era o Messias. Esse grupo era mais político do que religioso. Temos também os zelotes, que era um grupo mais radical dos judeus. É um movimento nacional de resistência contra a dominação estrangeira. Eles que provocaram a guerra em 66 d.C., que culminou com a queda do Templo de Jerusalém no ano 70. Eles acreditavam numa vitória e numa revolução armada. Também temos os samaritanos, que era um grupo mestiço, menos influente. Eles tinham sua versão própria de cultuar e o local próprio também de cultuar a Deus. Os samaritanos foram fruto de descendentes de casamentos entre os remanescentes do antigo Israel e de povos de outras nações levados para lá. Eles adoravam no Monte Gerizim, diferente dos judeus que adoravam no Templo de Jerusalém. E você pode perceber pela leitura bíblica que os judeus consideravam os samaritanos como sendo uma raça inferior. Voltando às questões dos macabeus, a dinastia asmoneana não conseguiu resistir ao avanço dos romanos por causa de divisões internas ali. E isso resultou que no ano de 63 a.C., um general romano chamado Pompeu invadiu Jerusalém. E nessa ocasião, os romanos nomearam Herodes como rei da Judéia. Herodes era um idumeu de nascimento, ou seja, ele nasceu na região de Edom. Mas também ele era um judeu prosélito, ou seja, um estrangeiro convertido ao judaísmo. Ele tentou absorver os asmoneus e ele fez isso tentando casar com uma delas, que foi Mariane I. Ele reinou ali na região da Palestina entre os anos 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Herodes era muito obediente e submisso a Roma, mesmo porque ele foi colocado lá pelos romanos, e ele era muito capaz administrativamente falando. Ele construiu um porto artificial em Cesareia, que o fez muito famoso no mundo antigo. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém e suas estruturas ganharam o dobro da altura dos templos de Salomão e de Zorobabel. A construção do templo de Herodes começou no ano 20 a.C. e continuou após a sua morte. Ele também foi o responsável por construir a fortaleza de Massada. Ele também foi o responsável por construir o Heródium, que era a sua fortaleza pessoal. Ele também reconstruiu o Alexandrium, que era uma fortificação. E ele usou essa fortificação como prisão. Inclusive, ele manteve sua esposa Mariane lá e também a sua mãe Alexandra, presa naquele palácio. Por essas e por outras, ele foi chamado de Herodes o Grande. Embora ele fosse muito competente administrativamente, ele não era assim pessoalmente. Pessoalmente, ele era egoísta, ciumento e desconfiado, a ponto até de matar alguns de seus filhos por medo. Foi ele o responsável por mandar matar aqueles bebês da região da Judéia que tinham de 2 anos para baixo, buscando matar Jesus Cristo, que era aquele que diziam que seria o rei de Judá. E essa situação que fez com que Jesus, quando era bebê, fosse fugido para o Egito. E depois da morte de Herodes, José, Maria e Jesus Cristo
voltam para sua terra. Quando o Novo Testamento se inicia, o povo judeu está submetido a uma potência estrangeira. Eram governados por um governador capaz, porém tirânico, e eles esperavam a vinda de um libertador que traria a salvação para eles. E o Salvador veio, Jesus. Jesus vem na plenitude dos tempos. Os historiadores dizem que Jesus Cristo nasceu no ano 6º antes de Cristo. Isso por causa de alguns problemas de datação que foram feitas na Idade Média e acabaram aí calculando mal. Então Jesus Cristo, segundo a história, nasce 6 anos antes de Cristo. E por que nós falamos que ele veio na plenitude dos tempos? 2 fatos comprovam isso. Na verdade, 3 fatos comprovam isso. Primeiro, a Pax Romana, também chamada de Paz Romana. Por quê? Porque o Império Romano ele conseguiu fazer com que toda a região do seu império fosse uma área relativamente segura. Eles fizeram estradas pavimentadas e com segurança feita por militares, e as pessoas poderiam se deslocar de um lugar para o outro tranquilamente. Como segundo ponto, nós temos a questão da língua grega, o grego koiné, que predominou na região do mundo conhecido na época, do ano 300 a.C. até o ano 300 depois de Cristo. Ele era o grego comum, o grego que as pessoas falavam. É diferente do grego clássico, aquele dos filósofos gregos. O grego koiné, ele era mais a língua do povão e era uma língua internacionalmente conhecida. É como se fosse o inglês de hoje. E isso, claro, fez com que o evangelho fosse espalhado muito mais veloz por todo o mundo conhecido da época. Porque, além das pessoas poderem se deslocar pelos locais dentro do Império Romano, todo mundo conseguia se comunicar facilmente por meio do grego koiné. Inclusive, a maior parte dos autores bíblicos do Novo Testamento, quando eles citam passagens do Antigo Testamento, eles não citam do texto hebraico, eles citam do texto grego, que foi a Septuaginta, aquela tradução que nós falamos lá no início, que foi feita lá em Alexandria, no Egito. Hebreus mesmo, todas as passagens que ele cita do Antigo Testamento tem como fonte a Septuaginta, que estava em grego koiné. Além disso, nós temos como um terceiro ponto a região ali da Palestina, a região ali onde fica localizada Israel, porque era uma região de fácil acesso a todos os continentes. Por quê? Por ali você chegava na África, por ali você chegava na Ásia, por ali você chegava na Europa. Então você tem ali o ponto principal da distribuição do evangelho para todo mundo a partir de então. Então, com isso, nós terminamos a linha do tempo desse período intertestamentário, agora sob o ponto de vista do povo judeu. E se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários que a gente tenta responder para esclarecer melhor. Se Deus quiser, no próximo vídeo, faremos uma linha do tempo do período do Novo Testamento. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia e nos vemos aqui no próximo vídeo. Valeu!